Só Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Por favor, vamos abrir em Atos 27. Atos, capítulo 27, versículo 13. Deus vai falar conosco aqui, por isso, prepare o seu coração. Só o coração, não precisa de mais nada. Prepara porque Ele vai falar contigo. Ele tem algumas coisas para tratar com você, comigo, com nós. Tem algumas coisas boas para falar conosco aqui. Nós cremos que é através da palavra profética. Então, estamos aqui em Atos 27, 13. E o texto diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com corda. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Site, abaixaram as velas e deixaram o navio à deriva. E no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com a sua própria mão a armação do navio. Não aparecendo nem sol e nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, porque assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite me apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro e sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá conforme Ele me falou. E nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estava próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam orações para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros abaixaram o barco salva-vida ao mar, a pretexto de lançar a âncora da proa. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar. Com isso, o soldado cortaram as cordas que prendem o barco salva-vida e as deixaram cair. E pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer.
Todos se reanimaram e também comeram algo. Estava a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. E o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel. E a proa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que eles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião, que queria poupar a vida de Paulo, os impediu de executar o plano. Então ele ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro no mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Louvado seja Deus. Que batalha aqui, né, irmão? A sensação que estava fazendo assim no barco aqui, ó. Que batalha. Mas eu queria contar uma história para vocês que eu contei lá ontem. Um irmão de fé, ele morava numa cidade, e a cidade foi acometida de uma tempestade violenta. E ele entrou para dentro de casa, porque a água começou a encher lá fora, começou a entrar água na casa, e ele subiu na cadeira. A água chegou na cadeira e ele subiu na mesa. A água chegou na mesa, ele pá! Em cima do guarda-roupa. A água foi chegando, ele tirou a telha e foi no telhado. Ficou no telhado. E aí ele orou, ele falou: Senhor, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai mandar socorro para mim. Eu sei que o Senhor vai mandar o socorro para mim. E segundo a ilustração, de repente, um helicóptero de resgate chegou perto dele, chamaram ele. Ele falou: não, eu orei, Deus vai me mandar o socorro. O helicóptero foi embora. Aí vem um barquinho de resgate, o corpo de bombeiros, beraram o telhado e falou: vem, amigo, vamos embora. Ele falou: não, eu orei, Deus vai me mandar um socorro. E o barquinho remou e foi embora. De repente ele olhou do outro lado da casa, tinha um cidadão no telhado com 2 boias. E o cidadão disse: ó, estou com uma boia aqui, já vou indo, você não quer uma? Falou: não, eu orei e Deus vai me levar, vai me enviar o socorro. E de repente o rapaz foi embora, a água subiu mesmo e ele morreu. E ele chegou diante de Deus, né, servo de Deus. E a primeira conversa que ele disse para Deus foi: puxa vida, hein? Estava lá naquele sufoco, orando, crendo que o Senhor ia me mandar o socorro, e o Senhor não mandou. Aí Deus falou: meu filho, mandei 3 socorros para você. Quem você acha que mandou o helicóptero? Quem você acha que mandou o barquinho? Quem você acha que mandou o amigo te dar a boia, meu filho? Então é assim, irmão, nós oramos, Deus envia o socorro, a gente não consegue enxergar. Preventivamente, Ele envia o socorro e a gente não consegue. Veja quantas vezes Deus tentou socorrer esse povo. Ó. Vamos olhar aqui, quer ver? Ó? Primeiro, versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Esse foi o primeiro aviso. Ao segundo aqui, ó, versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante deles: o Senhor devia ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teria evitado esse grande prejuízo. Segunda vez. E a gente vai indo para o barco. O aviso preventivo divino veio. Ao terceiro aqui, ó. Versículo 30.
Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida no mar, ao pretexto de lançar a âncora da proa, ao 31. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses homens pular do barco, vocês não poderão salvar. Terceiro. Ao quarto, ó, versículo 34, ó. Agora eu os aconselho a comer água, a comer alguma coisa, porque é só assim vocês poderão sobreviver. A quarta vez. Agora uma pergunta. Qual tem sido o socorro que Deus tem enviado para você nos últimos dias ou meses? Está lembrado? Você soube fazer a leitura ou não soube? Está lembrado dos últimos cinco avisos de socorro e prevenção que veio daqui do púlpito? Está lembrado? Está lembrado? Você lembra do aviso que Deus deu? Daqui do púlpito. Às vezes a gente não consegue lembrar no contexto geral, porque a gente ora em casa, não é? Participa da célula. As pessoas trazem palavra para nós, telefona, fala. Às vezes não consegue. Mas daqui, dos domingos dos últimos 5 domingos, você sentou aqui. Sentou nessa arca aqui e Deus enviou aviso. O aviso do último domingo foi: com Deus é sempre maior e melhor o que vem pela frente. Você não está lembrado? O que isso trouxe de resultado real, prático para a sua vida? O que tem pela frente começou a mudar ou não? No outro domingo, esperamos que as coisas melhores. Não, nós precisamos ter esperança que Deus domina o nosso futuro, não é que as coisas melhores. Nós temos esperança porque Deus é dono do nosso futuro. Nessa conversinha aqui, essa conversinha aqui é a esperança secularizada, não é a esperança bíblica. Esperamos que as coisas melhorem. Não, meu irmão. É certeza que vai melhorar, porque nós não dependemos de circunstância da terra. Nossa esperança está em alguém que é dono do futuro e que domina o nosso futuro. Está lembrado? E aí tem o outro domingo: Senhor, ensina-nos a orar. Eu vi um testemunho bonito do Edinho aqui, que foi na hora que orou, durante essa mensagem. Eu até nem sei, eu acho que foi o Carlos que orou com ele aqui. A oração foi do jeito que foi ensinada, do jeito que Deus trouxe a mensagem profética. E ele foi lá testemunhar para mim que aconteceu as 3 coisas que vocês oraram aqui, viu, Carlos? Ele foi lá e testemunhou, que coisa linda, né? Mas qual é o resultado prático para você, a oração? No outro domingo, a imagem que você tem de Deus altera drasticamente para melhor ou para pior a sua vida. O que Deus falou com você? E no outro ainda, se não vem pelo amor, vem pela dor. Esse versículo não está na Bíblia, mas está no coração de muitos crentes. Eles vivem sofrendo por isso. Então, um Deus de amor usa a dor para fazer as coisas. A gente acredita nessas besteiras. Não é assim? Então, foi 5 avisos. Nós estamos arrematando aqui para a gente fechar a viagem. Ver se a gente chega num porto seguro, numa ilha. Essa mensagem de hoje, qual a sua maneira de acreditar? Todas essas 5 mensagens mudou a sua maneira de acreditar ou não? Como é que você acredita? Paulo está levando as mensagens preventivas para o capitão do navio, porque ele tem uma maneira de acreditar. O Rubinho testemunhou aqui porque ele tem uma maneira de acreditar. E lá na hora do sufoco, lá Deus falou com ele. Qual é a sua maneira de acreditar? Nós podemos aprender com Paulo. Vamos fechar essas 6 mensagens. E não tem problema se nós vamos perder o barco. As nossas vidas estão salvas. O barco é porque não era fazer parte das nossas vidas. No final da mensagem, a gente pode deixar os entulhos do barco no mar, porque nós temos uma ilha com um cenário bonito e uma nova vida para nós no fim dessa mensagem.
Qual é a sua maneira de acreditar? Que jeito que você acredita? Paulo, quando começou a levar a exortação para dentro do barco, uma das coisas que ele deixou claro para 276 pessoas, que o jeito dele acreditar é absoluto. Você começa a ter experiência com Deus quando você começa a acreditar de modo absoluto. Não é em você. De modo absoluto, mas não é em você. Vamos ver o texto aqui, ó. Versículo 21 começa. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Paulo estava com medo, senão o anjo não falava para ele. É difícil você acreditar de modo absoluto com medo. Primeira coisa que o anjo fez ao falar com ele foi: Paulo, não tenha medo. Então, o modo absoluto não é com respeito. O modo absoluto não pode ser concretizado quando a gente vira o olhar para dentro da nossa alma. Ela tem medo, ela tem dúvida. Eu não coloquei no boletim esse homem que foi buscar a cura para o filho dele? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Se eu puder, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a vencer a minha dúvida. Paulo crê de modo absoluto, mas ele não pode olhar para o medo, porque quem não estaria com medo com o navio afundando? Se nesse momento você está passando por circunstâncias que não são muito boas, você está com muito medo. Senão você não é gente. Por você ser gente de carne e osso, você tem medo. E se você tem medo, você tem dúvida. Agora é o seguinte, eu olho para o meu medo, para a minha dúvida, para o meu sentimento, ou vou olhar para quem está trazendo a mensagem e está fazendo a promessa? Essa é a grande diferença. Não tenha medo, o anjo falou para ele, ó. Não tenha medo. Porque o anjo já tinha falado para ele, ele falou para o povo, ó, os senhores deviam ter acreditado no meu conselho, não partir de Creta, porque assim teria evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham coragem. Bom, se ele está falando para mim não ter medo, dá para me falar para 276 pessoas ter coragem. Tenham coragem. Não, ele está falando para mim não ter medo. Ele tirou o olhar de mim. Ele viu a minha aflição. Ele já está chegando e me acudindo. Tirou o olhar, o foco de cima de mim. Nessa situação eu estava com medo. Não é porque eu sou o Paulo que eu não tenho medo. Quando ele tirou o meu olhar, eu pude cuidar de 276 pessoas. Psiu, tenho coragem. Não posso erguer o pescoço agora aqui. Porque meus medos, o Senhor está tirando meus olhos do meu medo, dos meus medos, que são muitos. Medo da idade, medo de não ter dinheiro, medo de passar fome, medo de não conseguir fazer o que Deus está pedindo. Ele está tirando o meu olhar aqui. O olhar no ego, na natureza humana. Estou olhando para Ele está falando. Então eu posso dizer para você hoje, servos e servas, tenham coragem. Tenham coragem. E olha aqui o que ele falou mais. Ó. Não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Como é que ele vai ficar com as veias entupidas, esse moço, pastor? Ele vira um androide, vai viver cheio de stenter, mas vai fazer o que... Ele tem que chegar em César, irmão. Está entendendo? Você tem que chegar a César. Como é que eu creio
Eu creio de modo absoluto. Por quê? Porque eu parei de olhar para mim. Você só consegue crer de modo absoluto quando você não olha para o dinheiro que você tem no banco, nem na carteira, ou pelo dinheiro que você não tem, nem no banco, nem na carteira. Você não olha para a tua idade, nem para a tua força, nem pelos estudos que você já fez. Você não olha nem pelos seus dons, nem pelas capacidades que você acha que você tem. Você não olha para o teu pai, para a tua mãe, nem para o teu marido, nem para a tua mulher. Você não olha para o teu patrão e não olha para os teus empregados. Mas você olha para aquele que está ali presente, dizendo, olha, não tenha medo. Você vai chegar em César. Deus falou com ele. Você só crê de modo absoluto, você passa a acreditar, se você tiver certeza que Deus está falando contigo. E nessa noite, se você acreditar que isso daqui não é mais uma reuniãozinha da Associação de Jesus Cristo do bairro Figueira, que é o encontro com Deus e que Deus está falando contigo, então você vai começar a acreditar de modo absoluto. Você vai crer que Deus está falando com você, que você tem que chegar até César. Até onde Deus quer te levar como servo e serva de Deus? O que Ele quer fazer com você? Nada pode interferir na sua vida se você tem que chegar até César. Você não vai afundar junto com o navio. É porque Jesus dorme tranquilamente no barco dos seus discípulos. Tempestade é feia, mas ele dorme. Ele dorme no meio da tempestade. Um dia ele ensina a gente a dormir no meio da tempestade. Enquanto a gente não consegue dormir no meio da tempestade, da chuva, da circunstância diversa, tenha certeza que Jesus está dormindo ali, mas sabe que jeito que ele dorme? Um olho aberto e outro fechado. Porque ele cuida de você. Você tem que chegar em César. Sabe por que é que vocês não vão se afundar e não vão morrer? Não tenha medo. Você vai chegar e comparecer perante César. E Deus, por sua graça, me deu a vida de todos vocês que estão navegando comigo. E sabe, tem mais uma coisa, eu tenho que ir em César. Ele já mandou eu não ter medo para me tirar o olhar da circunstância. E ele me disse que essa circunstância aqui tem um objetivo primário: salvar a vida de vocês. Vocês vão ser salvos. Esse é um momento bonito, irmão. Um momento que a gente tem que discernir. A família está ali enroscada, a gente reivindicar essas vidas diante do trono. Porque ele está com os coração. Ninguém vai duvidar. É 276 pessoas. Como é que nós vamos duvidar? O cara estava falando desde o começo, profetizando. Ninguém duvida. Entendeu? Você está dentro do elevador preso com meia dúzia, está com medo também, mas é uma hora boa para você reivindicar aquelas vidas diante do trono. Entendeu? Então, nós temos muitos momentos em que nós estamos passando junto com a família ou com alguém, e às vezes estamos passando, irmãos, só para usar a fé e salvar as vidas que estão à nossa volta. Não tenha medo, você vai até César. Tem mais, sabe mais que ele me falou? Ele falou que me deu todas essas vidas que estão aqui, ó. Vocês não vão morrer. E além de não morrer, vocês vão ser salvos. Porque na caminhada, o povão começou a orar. Era pagão, era prisioneiro, era marinheiro. Não tinha experiência nem a fé de Paulo. Mas fazia vigília, oravam. Tudo aconteceu dentro daquele barco. Às vezes tem circunstâncias que levam a gente a voltar a ler a Bíblia, orar, jejuar, congregar, não é mesmo, irmão? Bom, às vezes é só para isso. E hoje o Senhor está sacudindo teu barco porque Ele tem algo especial, só para você voltar para os pés dele, para acordar você. O barco é sacudido para acordar. Qual é a sua maneira de acreditar? Ele me deu todas as almas que estão aqui. Agora, tenham bom ânimo, Senhor, porque eu creio que acontecerá conforme Ele me disse. Eu creio que acontecerá conforme Ele me disse. Essa é a maneira de acreditar de modo absoluto. Não é por causa de mim, vai acontecer porque Ele me disse. Precisamos, se hoje, você pode estar iniciando hoje uma nova fase no seu cristianismo, que é de ouvir Jesus falar com você. Ele está falando. Você pode estar rebatendo, a alma pode estar rebatendo, o próprio adversário querendo rebater as palavras que estão chegando aí. Mas presta atenção.
Ele está dizendo algo para você. Paulo falou para o povo, sabe por que eu tenho certeza que nós vamos ser salvos? Porque ele me disse, vai acontecer do jeito que ele me disse. Vai acontecer do jeito que Deus está dizendo para você. Qual a sua maneira de acreditar? Paulo acreditava de modo absoluto, mas ele acreditava também observando todas as possibilidades. Foi 14 dias jogado para lá e para cá, e não afundaram no primeiro dia porque havia muitas possibilidades. Por exemplo, jogaram a âncora no mar, cortaram a âncora, era pesada. Tiraram a armação do navio, as possibilidades. É que na situação que a gente está, a visão fica unilateral, a gente não enxerga as possibilidades. Eles só foram ficando vivos por causa das possibilidades. Para quê? Tira as cordas daí, amarra aqui. Vai acontecendo. Tira a carga maior. Tirou a carga maior. Foi tirando as coisas do navio. Havia muitas possibilidades. Essas possibilidades é que chegou no salvamento futuro. As possibilidades, eles não ficaram parados. As coisas foram acontecendo e as possibilidades foram vindo. Cada possibilidade que você enxerga, você anda mais um pedaço. Você não estaciona. Mas às vezes a gente fica parado. Aconteceu, agora eu vou esperar para ver o que dá. E acaba não enxergando as possibilidades. Agora mesmo você está sentado comigo aqui, não importa o que você está passando, você já pode sair. Agora mesmo você já pode começar a lembrar de uma possibilidade que você pode executar de hoje para amanhã. Já existe uma possibilidade. Deus está dizendo que já há uma possibilidade para você executar de hoje para amanhã, que vai trazer alívio e que vai incentivar você a caminhar para a segunda possibilidade. Então, a gente precisa ter um olhar multilateral, para todos os lados, para enxergar as possibilidades. Você está assim há 5 anos e não está enxergando as possibilidades. Não precisava ficar assim 5 anos. Olha, Paulo falou para a turma, vocês tinham que ter dado ouvido para mim lá em Creta. Não precisava de chegar a esse ponto. Mas tem o seguinte, eu garanto para vocês que agora as coisas vão ser solucionadas. O centurião escutou o que ele falou lá atrás, não vamos sair da ilha de Creta, não. E o centurião perguntou para o capitão, e o capitão falou, não tem mais problema, não. E aí a Bíblia diz que o centurião, que era o chefe policial, que estava escoltando os presos, acreditava mais no capitão do que no que Paulo estava trazendo. Às vezes a gente acredita mais no pagão, no pecador, que tem de crente aconselhando com professor, com pessoas pagãs que não conhecem a Bíblia, que não tem temor nenhum de Deus, e não acredita no que Deus fala com ela, seja através da pregação, da palavra, da oração. Por isso elas vão para lá e para cá, e não conseguem ter convicção, não enxerga as possibilidades. Deus está falando contigo aqui. Não precisa de ir mais longe na situação que você está. Você não precisa deixar mais ela parada. Você já pode ter um enfrentamento, porque já há uma possibilidade aberta para Deus começar a executar algo na sua vida. Então, Paulo crê. Que maneira que ele acredita? De modo absoluto, e acredita observando as possibilidades. Mas, para a gente arrematar o sermão, ele acredita aproveitando todas as oportunidades. Ele foi aproveitando as oportunidades. Sabe por quê? Porque a gente fala tanto em milagre, mas a maioria de nós crê em milagre fantasiado. Fantasiado. A gente cria uma fantasia. Você imagina se é eu que estou no barquinho da vida e Deus fala comigo, não, eu vou te salvar. E o barquinho está afunda e não afunda. Não, eu vou vir aí e vou te salvar. Eu vou ficar que nem aquele rapaz lá no telhado, esperando a salvação, fantasiando. Bom, aqui no caso aqui, meu irmão, ele vai me salvar, vai vir um submarino. E tem que ser o submarino amarelo, para mim ver. E não veio submarino. Vai ver que é uma lancha de não sei quantos pés.
Não é? E fico ali. E eu não consigo enxergar a oportunidade de salvação que está. Porque Deus não pode criar um milagre, irmão, de complicado para me salvar. Tem que ser alguma coisa, se eu estiver atento, simples. Então não vai ser, nós estamos em 276, vou orar aqui, ele vai mandar 277 anjos. Eu fico esperando chegar ao tal dos 277 anjos. Porque Deus disse que ia salvar 276, que estava lá, mas ele 277. Aí é o Manaim. Manaim significa um acampamento de anjos. E ele olha só gaivota, para lá e para cá. Quando não, os abutres, né? Os abutres estão ali, ó. Fala, o que? Esses caras afundam, nós vamos ter carne aí, não é? Ele não vê os anjos. Ele não consegue aproveitar a oportunidade. E ele começa a fantasiar. O que a gente encontra de crente fantasioso, ele fala, não, porque Deus vai abrir uma porta, vai me levar não sei para onde, eu estou esperando, eu não tenho nem roupa para pôr, ele está esperando não sei o quê, e não é Deus que falou, ele não consegue ver a oportunidade ao lado dele, não, porque não sei o quê, porque eu vou pregar para o Maracanã em cheio, o Maracanã antigo, era 200 mil pessoas e tal. Tinha um irmãozinho que falava para mim, ó, pastor, nunca tinha ganhado uma alma, mas ele conversava comigo, toda vez ele falava, pastor, Deus está me preparando, eu vou pregar para o Maracanã inteiro. Eu olhava e falava, puxa vida, estou ali na tenda, não vai uma alma nesse primeiro mês, ele está falando do Maracanã inteiro, mas era fantasia. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos esperando como milagre é fantasia. A oportunidade está à volta. As possibilidades estão ali. Já existe uma palavra absoluta de Deus liberada para quem serve o Filho dele. E nós vivemos miseravelmente, nós não conseguimos enxergar e desfrutar essa vida. Nós não conseguimos absorver os milagres cotidianos, nas coisas simples que estão acontecendo. Puxa vida, irmão. Quando você olha para o teu prato de comida, o que você faz? Você consegue ver um milagre ou não? Por que tem gente que fala, tá louco, mulher? Ovo outra vez? Você olha para o prato de comida. Hã? Ou quando você olha para o espelho, é a hora que você levanta. Quando você levanta e vê o fôlego de vida, quando você olha para o seu filho, o que você vê? Só me dá trabalho, o que você vê? Como é que você vai enxergar o milagre de Deus se nas coisas cotidianas você não vê? Jesus falou para olhar os pardais, mano. Olha que pardal está louco, hein? Tem em qualquer canto da terra. E pardal não canta. Ele não canta para não ir na gaiola, ele é esperto. Mas, e Jesus mandou, dá uma olhada nos pardais aí. Ele não falou tucano. Tucano é mais bonito, né? Pica-pau fica ali, de repente você leva um susto no meio do mato, você pensa que é uma metralhadora. Você olha, eu não sei porquê, deve ter algum objetivo, porque ele chega só no pau seco, e ele faz assim, você olha ali, está que nem uma metralhadora o bico. Aí ele para, e dá um tempo. Até parece que tem uma vasilha d'água ali para ele enfiar o bico e esfriar. E você vai falar, ele não vai fazer mais, né? De repente, Mas Jesus não mandou olhar mandou olhar o pardal. Olha os pardais. Se você olhar os pardais, vai acontecer um milagre. Olha a flor, olha o lírio. Olha aí, você está preocupado que você vai comer, beber e vestir? Tira o olhar da terra. Olha os pardais. E às vezes a gente não consegue olhar. Ele estava explicando que ele ia suprir, mas precisava tirar o olhar da pessoa, dela mesma, para olhar os pardais. E aqui nesse texto, o milagre aconteceu do jeito que Deus falou, mas da maneira mais inusitada. Inclusive, se fosse com algum de nós não ia testemunhar que foi Deus que fez o milagre. Porque dá uma olhada no versículo 43, como é que foi. 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra.
Os outros teriam que se salvar em tábua ou em pedaço de navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Quantos sabem nadar aqui? Quantos? Vamos ver, ergue a mão. Pode erguer mais longe. Então, já vai começar a operar um milagre. Você, olha aí, que monte de gente, não é? Olha só que bênção. Já começou o milagre. O centurião falou, olha, está aqui, ó, encalhou. Olha aí, não dá 50 metros. Quem sabe nadar? E os outros escolheram, mas nós. Pega a tábua. Faz dela uma prancha de surf, vai bonitinho, vai até a praia. Entendeu? Ó, se você estiver no sufoco mesmo, pega essa mofada aí. Você está mesmo? Você vai morrer de hoje para amanhã? Eu sou pastor aqui, pode pegar. Você não sabe nadar de jeito nenhum? Pega esse encosto aí, meu irmão, põe o peito nele e vai embora, sai dessa situação. Milagre assim é simples, é oportunidade. Toda oportunidade é um milagre. Já tem um ditado caipira que diz que se o cavalo passar arriado, você tem que montar nele, meu irmão. Não pode perder o cavalo passou arriado, você tem que montar nele. Tem outro ditado que diz que a oportunidade não passa duas vezes no mesmo lugar. É tudo ditado, irmãos. Jesus está aqui. Ele quer abrir os seus olhos. E quer te ensinar a acreditar da maneira correta. Não importa seu medo. Não importa que aquele homem estava apavorado porque ele falou que tinha dúvida. Aquele homem perseverou lá no pé do monte. Esse homem aqui do boletim perseverou lá no pé do monte. Os discípulos estavam lá embaixo, não conseguiram expulsar o demônio do filho dele, ele ficou lá. E quando Jesus chegou, Jesus se quebrantou em ver aquele homem. Jesus ficou com amor por ele, falou, olha, me ajuda, eu trouxe aí teus discípulos, não podem fazer nada. E o Senhor pode fazer alguma coisa? Eu posso. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Que jeito você acredita? Que jeito você acreditou até hoje? O Senhor está prometendo aqui, ó, te colocar em pé na ilha, bonitinho, para você reiniciar a sua caminhada. O Senhor quer te ensinar a acreditar, me ensinar a acreditar de modo absoluto, acreditar observando todas as possibilidades e acreditar aproveitando todas as oportunidades. Deus quer trazer essa experiência. Deus quer fazer isso com você. Vamos ficar em pé para orarmos? Aleluia, Jesus. Senhor, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, me disse que nenhuma dessas almas vai se perder. E eu acredito que vai acontecer do jeito que Ele me falou. Eu acredito que vai acontecer algumas coisas do jeito que Ele mandou preparar esse texto para você. Que o seu acreditar vai ser um acreditar de modo absoluto, você vai olhar para aquilo que Ele está te falando hoje. Ou para aquilo que Ele já te falou, e que você não levou muito a sério, ou não conseguiu acreditar. O Senhor está aqui para te trazer as possibilidades que está à sua volta, para você enxergar as possibilidades, para você abraçar a oportunidade. Nem que for para sair nadando daqui hoje, já está bom. Você sair agarrado numa tábua, já está bom. Alguma coisa vai acontecer. Vem até aqui. Quer receber uma oração? Quer renovar a sua vida com Deus? Vem até aqui o altar. Nós queremos orar com você. Queremos entrar no teu barco agora. E queremos ungir você e abençoar a sua vida. Aleluia. Qual é a sua maneira de acreditar?